Lautaro Riveiro. Por que é que eu estou falando de Lautaro Riveiro que você mal sabe quem é? E para ser muito sincero, eu também até um ano e pouco atrás nunca tinha ouvido falar dele. O Lautaro Riveiro foi um jogador convocado pelo Scaloni para a seleção campeã do mundo, para a seleção da Argentina na data FIFA. Lautaro Riveiro tem que ser falado aqui no nosso Deuses da Bola por um motivo muito especial que você vai conhecer já já. Pouco mais de 2 anos, quem andasse pelas ruas de Buenos Aires poderia cruzar com um rapaz vendendo alfajores, aquele docinho que todo mundo compra quando vai a Buenos Aires, ou então balas, algumas coisas. Ele, dentre tantos argentinos empobrecidos, e isso não é vergonha para ninguém, mas é um trabalho, esse menino, ele precisava estudar, ele queria ser jogador de futebol, e ele lutava com tudo, com todas as dificuldades, precisava ajudar a família muito pobre. Quando terminava o horário de trabalho dele, ou nas horas que ele podia, ele ia treinar no River Plate. Sempre disseram que ele era bom jogador, tinha bom porte e tal. E de fato ele passou nos primeiros testes do River Plate, foi andando, mas era um período curto. O resto, ele ia vender as coisinhas dele nos semáforos. Eu estou falando de pouco mais de 2 anos, hein? Vendia as coisinhas dele no semáforo para tentar sobreviver, para poder ter a melhor dignidade possível e até para se alimentar bem, para poder segurar a barra de treinar num time como o River Plate. A coisa foi andando, ele foi ficando um pouquinho mais velho e aí ele foi chamado pelo pessoal do River que disse, olha, aqui não dá para você jogar, mas há uma oportunidade para você jogar num time pequeno, lá em cima, né, na parte lá de cima da Argentina, se você quiser. Bom, ele vivia das vendas esporádicas nos semáforos. De repente ele teve a oportunidade de ter um salário e ele foi para lá, para o Central Córdoba. Pois é, time que você também não tinha ouvido falar, até o dia que ele ganhou a Copa da Argentina, entrou na Copa Libertadores da América e ganhou de quem? Do Flamengo. Sabe quem era um dos zagueiros daquele time? Lautaro Riveiro. Ele chamou tanto a atenção por essa participação que ele acabou retornando para o River Plate, que ainda era dono do passe dele. E quando o Gallardo chegou, ele olhou aquele zagueiro com bom porte e tal, falou, esse é o cara que eu preciso. E ele virou titular do time do River Plate do Marcelo Gallardo. Sendo titular do River Plate, ele chama a atenção de todo mundo, inclusive do técnico Scaloni, que o convocou para a seleção campeã do mundo. É uma loucura, né? Porque quando ele era um garoto, que estava vendendo alfajores e jogava também no River Plate, algumas televisões da Argentina fizeram matérias com ele, com as caixinhas de alfajor no semáforo, porque ele era um jogador da base do River Plate. A mesma carinha, nem mudou muito. Agora é a carinha que veste a camisa da seleção da Argentina. Num tempo muito curto, o Lautaro Riveiro saiu de um garoto, de um ambulante que vendia coisas nas ruas, para a seleção da Argentina. Eu conto essa história para enaltecer o esforço desse rapaz e para que as pessoas entendam que a vida pode mudar muito rapidamente. O esforço deve ser contínuo. Nem sempre as coisas são fáceis. Mas imagine se esse menino que vivia fugindo dos carros, de buzinas, de ofensas pelas avenidas de Buenos Aires, se ele vai temer algum zagueiro, alguma entrada mais forte, algum atacante, nada. Para ele, a vida ficou natural. Aquele sacrifício todo amadureceu o Lautaro Riveiro e com o futebol que ele já tinha, ele chega à seleção da Argentina. Então, a vida pode mudar a qualquer momento. Portanto, não desista dos seus sonhos. E é por isso que eu coloco o Lautaro Riveiro nesse panteão especial dos Deuses da Bola.